Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, o meu nome é Guilherme e estamos no podcast número 62, não é isso, meu irmão Fábio? 62, chegamos no episódio 62, uma semana boa em resultados aí, hein? Uma semana só de alegrias, não é, Gibson? Pô, cara, bicho, foi o melhor que a encomenda dessa semana, né, cara? A gente é apreensivo, né, cara? A gente previu, né? A gente falou 6 pontos essa semana, gravamos e foi o que aconteceu. É jogo fora de casa e com freguês, né? Então, aí fica mais fácil. Fica mais fácil de fazer essa previsão. A única coisa que não aconteceu foi o gol do jogo que a gente previa, né? Mas ele sofreu um pênalti. Vai, tá bom, já tá de bom tamanho aí. E vamos aos destaques dessa semana, Gibson. Qual seria o seu destaque nessa semana vitoriosa? Cara, o meu destaque foi que justamente semana passada a gente estava preocupado com qual seria o desempenho do time, né, em função das convocações para a seleção brasileira e para a Paraguaia. O Romero tava fora, o Balbuena o Rodriguinho, machucado, né? Acabou, o Balbuena tava machucado, Tava machucado, o Rodriguinho, enfim. E o Fagner, cara, a gente falou, pô, vai mexer no entrosamento, a gente ficou na dúvida, pô, a galera que vai entrar vai dar conta? Pô, eu acho que essa semana respondeu que a galera que entrou deu conta. Em maiores e em menor nota, né? Você pega Quem você acha que foi o melhor dos substitutos? Eu apostaria, acho que é o Marquinhos, cara. O Marquinhos jogou muito, tem cara. Que falar, não? Acho que o Marquinhos Gabriel... Marquinhos jogou muito, quarto e hoje, cara. Eu já meio que discordo do seu destaque. Eu não acho que as substituições foram tão boas assim. Mas o Marquinhos Gabriel foi realmente o que entrou e satisfez ali a função do Rodriguinho bem, né? Impressionante. Atuando bem. E a nota negativa das substituições, mas a gente já esperava o Paulo Roberto ali na lateral direita. Que ele tá improvisado, enfim, né? A posição dele, a gente sabia que era um quebra-galho. Mas enfim, cara. Mas fora isso, pô, o Cleison entrou muito bem, Cleiton entrou muito bem, uma galera toda entrou bem aí. O Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, o né? Balbuena. Exatamente. Então o moleque Pedrinho entrou no final do jogo do Vasco, né? Quase deixou o dele arrebentou, já ali. Né? Arrebentou. Jogou 15 minutos. Sim, destruiu. mas quase já deixou o dele no primeira bola que ele pegou ali. Sim. Né? Então a galera que participou dos 2 gols do Cleiton. Então a gente ficava brincando que, pô, a gente tinha um elenco, mas o banco tava curto. Pô, o banco não tá tão curto assim não, cara. Acho que é uma puta boa notícia pra gente. Tem banco, cara. Quando precisa, os caras entram em campo e dão gás no time. Ao contrário do ano passado, que as reservas entravam e não produziam muita coisa. Exatamente. Mas tudo bem, porque os titulares também já não produziam muito. E você, Fábio, qual seria o seu destaque nessa semana vitoriosa? Eu vou ser o cara do contra dessa vez, né? Eu já não concordo tanto assim com o Gibson. Achei que o Marquinhos Gabriel realmente entrou bem. Mas eu vi nesses 2 jogos aí uma deficiência enorme no Corinthians na área defensiva, o ferrolho, que é a característica do Corinthians ali, a marcação das 2 linhas de 4, com o time se ajudando muito, quando um cara fica lá na frente, outro corre mais para ir lá e cobrir. Isso não aconteceu, contra o Vasco não aconteceu quase nada. Contra o São Paulo aconteceu um pouco mais, até porque já tinha mais gente dos titulares, mas ainda assim teve falhas defensivas muito sérias. Inclusive o Pablo tá tendo assim, uma sequência de jogos ruins, com falhas. Coincidência ou não, todos são depois dele voltar daquela contusão, que é uma contusão muscular que dizem que antes dele jogar tem que medir o nível de dor dele, então ele deve estar jogando com algum nível de dor, deve estar atrapalhando, mas claramente ele não tá o mesmo Pablo que ele tava antes aí. Enfim, a gente sentiu isso, tomamos por 2 jogos seguidos, 2 gols. 4 gols em 2 partidas é bastante coisa, né? Com falhas muito bizarras. E no jogo contra o Vasco... Exatamente, os 2 gols do Luiz Fabiano em 2 minutos foram em cima do Pablo. Mas assim, o jogo contra o Vasco, eu tenho que falar, cara, assim, foi 5-2 pro Corinthians, podia ter sido 5-2 pro Vasco. Fácil, porque o Vasco criou muita chance. Então eu tô falando da defesa. A defesa jogou muito mal e permitiu, só que os caras erraram lá as oportunidades que tiveram. O Corinthians foi certeiro ali no que teve. Mas, em compensação, se a nossa defesa não tá grandes coisas, né? O ataque das meninas tá sensacional. Hoje, marcou o 100º gol do ano. Aí, ó lá. No ano. Assim, a gente não tá nem na metade do ano ainda, já marcou 100 gols esse ano. As meninas marcaram o 100º gol. Tá certo que foram 22 em um só, né? Quase 1/4 disso foi um jogo só, que foi um jogo atípico lá. Mas marcaram 100 gols de qualquer maneira. Não hoje, mas ao longo do ano marcaram 100 gols já. Mas mesmo se não fosse, desconsiderando os 22, cara, são 78 gols. Bastante. Mesmo desconsiderando aquele jogo atípico. Essa semana teve um 0x0 delas e mesmo assim marcaram o 100º gol. E já que você falou do ataque, né?
eu queria dar o meu destaque essa semana, que é o ataque do Corinthians, um ataque do Corinthians masculino. Sim, os homens também estão fazendo gols. Estão fazendo muitos gols. Se o Corinthians falhou defensivamente, tomou 4 gols em 2 partidas, marcou 8 em 2 partidas, o que é bastante para um time que vinha de vários... É o dobro do que tomou. 1-0 e 1-0, né? E o nosso ataque, se a gente falasse se eu falasse pra vocês, viesse do futuro, né? No ano passado, eu falasse pra você, Gibson, não se preocupa não, que o nosso ataque o ano que vem vai ser Jô e Romero e os caras vão estar comendo a bola. Quebrando tudo, Você ia me mandar merda, né? Você ia falar, vai se fuder, volta lá pro futuro, eu não acredito nisso. Ele ia achar que você bebeu. Tá bêbado no futuro. Né? E os caras estão jogando pra caralho, não tem o que falar. O Jô tá jogando uma bola que é impressionante, e o Romero com as tabelinhas, com os passes... A gente tira sarro do domínio de bola dele e tal, mas hoje ele dominou uma bola contra o São Paulo, dominou, limpou, fez um golaço, deu passe pro pênalti, deu passe pro Jô também correr e armar o contra-ataque. Sim, sem dúvida. Quer dizer, o cara tá jogando muito o Paraguai. E o Jô fica atrás. Hoje ele tava tirando onda o Paraguai, né? Tava demais. Ele gosta de jogar contra o Tricolor. Então, só tenho elogios ao nosso ataque, que tá impressionando. A nossa defesa é uma preocupação, mas o nosso ataque tá criando muitas chances. Eu acho que a gente perdeu muitas chances nos 2 jogos. Apesar de ter marcado 8 gols, criamos mais oportunidades para fazer mais gols ainda, mas não fizemos. Hoje, principalmente, achei. Mas a defesa preocupa, enfim. Então, sobre a questão da defesa, eu queria falar uma coisa, que é o seguinte. Essa semana foi uma semana típica, porque não era a formação... Hoje o time jogou quase na formação ideal. Tirando a direita. Exatamente, mas foi quase na formação ideal. Mas o Corinthians jogou, cara, improvisando muito essa semana. Isso tira um pouco do entrosamento. Acho que a defesa sofre mais... na hora, porque na hora do time fechar, de cada um saber a posição que retorna, quem marca, quem pega, isso muda. Então acho que isso explica um pouquinho essa questão que vocês estão levantando a defesa. Mas tem uma outra questão, cara, que eu já tinha comentado aqui há uns podcasts atrás, o Corinthians tá jogando diferente, cara, tá jogando mais aberto e ele fica mais sujeito a tomar contra-ataque, o jogo fica mais franco, né? Aquela história de ficar atrás com 30%, 40% de posse de bola e jogar tudo contra-ataque, acabou. Sim. Né? Nos últimos jogos o Corinthians tem ido pra cima, cara. Né? Sim, é verdade. Mas isso não desmerece o fato de que realmente tem alguns jogadores que estão maus. O Pablo, bicho, os 2 gols do Vasco foram em cima dele em 2 minutos, 2 lances quase iguais de cabeceio. Né? Ele subiu mal ali, não foi direito. Então, hoje também, o Pablo deu ali umas 2 daí que você fala, meu filho, não faz isso. Sabe assim, tipo... Vai me matar no coração. Exatamente. Né? Lembrando os tempos de Marinho, né? Quarta-feira, quem livrou a barra dele foi o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique jogou pra caramba ali na zaga. E o Pablo deu uma esmorecida mesmo. E acho que isso não dá pra botar na conta da formação do time ter mudado essa semana em função das convocações. Mas o Corinthians mudou o jeito de jogar, né? Tá jogando mais pra frente, tá atacando mais. A defesa, óbvio que continua boa, mas fica mais exposta, não tem jeito. Vamos começar a falar então desse primeiro jogo da semana contra o Vasco, lá em São Januário. Como é que foi o jogo, Gibson? Você que acompanhou mais de perto essa partida. Cara, primeiro tempo, cara, o Vasco tá dando um sufoco na gente, cara. A gente teve 2 lances no primeiro tempo. Mas saímos ganhando de 2-0. Não, então, mas isso foi o mais engraçado. O primeiro tempo talvez tenha sido o primeiro tempo mais Corinthians do Corinthians ultimamente, porque a gente ficou ali trancado, fechado, o Vasco em cima, né, criando chance após chance de gol, né, chances boas, inclusive. E 2 lances que a gente teve foram os 2 gols que saíram. Foi impressionante. É estranho, porque eu não vi o jogo ao vivo, né? Mas eu acompanhei o resultado. Aí você vê, o Corinthians tomou 2 gols em 2 minutos, mas fez 5 no jogo. Você pensa, o time jogou bem pra caralho, mas passou por aquele momento de peido mental. Apagão, exatamente. Durante 2 minutinhos e tomou. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians, depois eu vi o VT, vi 2 vezes o VT, até tive a oportunidade. O Corinthians jogou mal defensivamente o jogo praticamente todo. Depois que o Maicon fez o 3º gol, acabou conseguindo ficar um pouco... Tirou. O Vasco sentiu muito o 3º gol. Não foi nem que o Corinthians cresceu. Sim, o Vasco mas o primeiro tempo foi isso. O Vasco pressionando com chances reais de gol. Chances reais de gol e não fazendo. E o Corinthians com 2 chances foi lá e fez. E mesmo assim, quando o Maicon fez o 3º gol... era o 3º chute a gol do Corinthians e estava fazendo o 3º gol. 100% de aproveitamento. 100%. O Vasco tinha chutado 15 vezes já, tinha tido 9 chances reais de gol, tinha feito 2 daquelas duas. O aproveitamento, quarta-feira, foi impressionante de finalização. Foi ridículo. Acabou sendo, acho que foi 10 finalizações e 5 gols. Sim. Né? O que não é tanto 10 finalizações, mas é um aproveitamento excelente. Aproveitamento ótimo. Mas realmente, assim, me preocupou vendo a falta do padrão tático comum do Corinthians ali, porque aquela coisa do
do homem da sobra que sempre tá lá pegando, não tinha. Os caras estavam sempre saindo livre. O Vasco sofreu no começo, porque o atacante dele saiu machucado, entrou o reserva dele lá, que era o Manga, e esse Manga atazanou o Corinthians o tempo todo ali na esquerda. Calhou que eles não conseguiram fazer, foi exatamente isso, mas o tempo todo você via aquelas duas dentro de 4 com alguém sobrando atrás, conseguindo, compensando pelo outro que não tá correndo, não acontecia. Sim. Acho que tem a ver com o que você falou, né? Obviamente tem a ver com a falta de entrosamento desse time, e mais ainda com a falta de tempo para treinar esse entrosamento com esse time reserva, porque os caras calhou de quando os caras saíram, teve meia semana só para treinar, então menos tempo para treinar. Aí atrapalha realmente. Mas se a gente tomou esse sufoco, cara, nesse primeiro tempo que chamou atenção, porque eu vi o primeiro tempo também eu vi ouvindo no rádio, mesmo no rádio, cara, você fala, puta, estamos levando um sufoco dos caras, aí gol do Corinthians, estamos levando um sufoco, gol do Corinthians, cara, que porra é essa? O Corinthians marcou um gol logo no início do jogo, né, com o Marquinhos Gabriel. Sim. E depois com o jogo. Então, mas o que eu ia falar, o Marquinhos ali fez a diferença toda no primeiro tempo, cara. O primeiro tempo foi uma jogada muito bonita. Uma triangulação, né? Sim, o Cleison abriu o Arana, cruzou. Os 2 gols do primeiro, assim, apesar de só terem saído eles, foram 2 jogadas muito bem construídas ali. Sem dúvida. Essa primeira foi uma pintura. Foi linda, né? O Arana cruzou sob medida, Marquinhos Gabriel bateu de primeira pro gol. E em seguida lá já era 38 do primeiro tempo, no segundo gol, cara, Marquinhos Gabriel enfiou uma bola linda pro Jô, no meio de 2, 3 jogadores do Vasco. O Jô saiu na diagonal, conseguiu limpar ali o zagueiro e o goleiro e botou pra dentro. A qualidade do cara chamou atenção ali, assim, impressionante. Em 2 lances resolveu a partida, assim, né? E aí, em 2 minutos, a gente quase estragou a partida no segundo tempo. Exatamente, porque se a gente não tivesse marcado esses 2 gols, nesses 2 lances no primeiro tempo, cara, e tivesse tomado os 2 no começo, puta, cara, aí ia ser pegada. Ia ser feio. E é curioso, né, que o Corinthians está há muitas partidas sem estar atrás do placar. Isso é impressionante, né? Levamos o empate do Vasco, mas não ficamos atrás do placar. E eu acho que a última vez que o Corinthians ficou atrás do placar foi num jogo contra o São Paulo, lá no Paulista, antes da fase de mata-mata, né? Na primeira fase. O São Paulo marcou primeiro, mas logo em seguida o jogo empatou a partida. Então é muito tempo que o Corinthians está sem estar atrás do placar. Aliás, há pouco você brincou, você falou, se você voltasse no futuro e me falasse, né, no começo do ano que o João e o Romero, cara, tem outras coisas que dá pra mencionar, né? Se você já tivesse falado que, o Corinthians ia ficar 3 meses sem perder um jogo, né? Que o Corinthians ia ter perdido só 2 jogos no ano até agora. A gente tá na metade do ano, né? 2 jogos. Ô, Guilherme, dá um pouco disso aí, porque eu tô precisando beber também. Bicho, pera aí, você tá na Cracolândia, né? Eu quero fumar um troço desse aí também, né? É impressionante, tem vários números impressionantes aí sendo construídos agora nessa temporada, que, óbvio, tentando evitar aquele excesso de oba-oba. Sem empolgação demais, né? Mas, cara, dá pra bater no peito e falar, puta, legal, bicho, vamos que vamos, né? Tem que ter humildade, a humildade que nos levou até aqui. Exatamente. A verdade é essa. Agora a gente levou 2 gols logo no começo do segundo tempo, mas o time reagiu bem, né? Não dá pra dizer que o time ficou abalado e tal. Isso o time demonstrou a partida inteira, essa maturidade de estamos sofrendo, não estamos conseguindo jogar o jogo que a gente quer jogar, mas estamos concentrados, pintou a oportunidade, foi lá e fez. Tomou os 2 gols. Mesmo quando tá tomando o sufoco do Vasco no primeiro tempo, não tinha desespero, não tinha aquela coisa de rifar a bola, tentava sair jogando, errar o passe, a saída não saía com a qualidade que tinha em mente, mas funcionava. Cara, mas o Corinthians não perdeu a cabeça. Nem depois de tomar 2 gols em 2 minutos, perdeu a cabeça. Sim, e do Luiz Fabiano ainda por cima. O que dá mais dos nervos ainda. Pro Vasco fez uma mudança, que entrou o Nenê nesse segundo tempo, e acho que isso deu uma qualidade a mais naquela bola final pra eles, que fez com que eles finalmente conseguissem atingir a meta de fazer o gol, né? Mas, graças a Deus, foi só naqueles 2 minutinhos que conseguiram fazer alguma coisa. Aí o Corinthians embolou de novo o meio de campo um pouco. E aí com 13, 15 minutos do segundo tempo, já meteu ali o terceiro gol. Quando fez o gol lá do Maicon, aí sim o Corinthians conseguiu começar a controlar de fato a partida. E mais ainda depois, quando teve as mudanças ali de... Entrou o Cleiton, né? Quando entrou o Pedrinho, entrou o Cleiton. O Giovanni Augusto nem tanto, que ele acabou saindo no lugar do Jadson, ele entrou no lugar do Jadson que saiu, o Jadson já não estava fazendo muita coisa, ele também não fez muita coisa. Mas o Pedrinho entrou com gás, o Cleiton entrou com gás, e aí aí sim você viu o Corinthians criando essas 10 finalizações que saíram, a maioria saiu nesses últimos minutos, nos últimos 15 minutos deve ter saído umas 4 dessas aí já. O Cleiton entrou bem, marcou 2 gols, né? O primeiro e o segundo dele na cabeça do Corinthians. Exatamente, né? O Corinthians jogou contra o Vasco no começo do ano, né? Pela Florida Cup, ganhou de 4-1, então se somar os 2 jogos aí, o Corinthians ganhou de 9 com placar de 9-3 em cima do Vasquinho aí. Bom, ganhamos lá no Rio e agora domingo, hoje, né? Hoje, né?
Hoje, por acaso. Jogamos contra o nosso maior freguês em Itaquera e ganhamos novamente de 3-2. É o visitante mais frequente e aquele que não consegue ganhar da gente em casa, né? É a 7ª vez que São Paulo vem jogar na Arena. Mas freguês bom tem que voltar mesmo. Freguês volta sempre, né? A gente oferece CPF na conta, essas coisas. Pela 7ª vez chega aí e continua sem ganhar, né? Agora foram o quê? 5 derrotas e 2 empates, uma coisa assim, né? É isso mesmo. Né? Mas dessa vez, assim, foi diferente do jogo do Vasco, porque assim, o Corinthians propôs o jogo o tempo inteiro, né? Controlou a partida, diferente do que estava fazendo antes de não ter um domínio da posse de bola. Tava, assim, terminou o primeiro tempo, acho que com 60% e tanto de posse de bola, tava dominando todas as ações e tava propondo o jogo, né? E com um Romero inspiradíssimo no jogo todo, assim, né? Já aos 6 minutos fez o gol dele ali. Um lançamento muito bonito do Marquinhos, né? Do Marquinhos Gabriel, né? Que de novo apareceu ali. Mas antes disso já estava dominando as ações ofensivas e tal. Mas também aí sim aconteceu o tal do peido mental, que foi quando, numa faltinha besta, o São Paulo não estava fazendo nada no jogo. E aí, uma faltinha besta ali da intermediária, um cruzamento despretensioso, o cara indo pra trás, meteu a cabeça, foi lá e fez o gol. Depois a TV mostrou que estava impedido por 19 centímetros, etc. Tal, mas não quer dizer nada, né? Se o Corinthians vai fazer a linha de impedimento, cara, tem que sair aquele meio segundo antes pra deixar evidentemente. Que nesses casos eles usam a linha da área pra fazer, mas assim, não dá pro bandeirinha ver todas e não dá pra depender só disso. E foi um gol muito... Mas inclusive a TV mostrou que o bandeirinha provavelmente não viu o impedimento do atacante de São Paulo, porque tinha 2 outros São Paulinos impedidos na frente entre. Exatamente. Então esses dois ele achou que o outro ali no meio tá mas aí a gente também uma preocupação, que a gente levou um primeiro gol contra o Vasco, também foi de falta, uma cobrança. Foi bem parecido com... A diferença foi o ângulo, né? Mas o Corinthians já leva muitos gols nessas bolas já há um tempo, né? Desde o ano passado a gente vem reclamando que tá levando muitos gols dessa forma. Até uma a semana passada a gente quase não tomava gol, né? Então, mas é uma questão que começa a preocupar. Se voltar a acontecer, sim, porque a gente tem adversários muito importantes aí que são mestres de fazer gol de falta. Exatamente. Tem que gol em jogadinha ensaiada. Tem time que ganhou o Campeonato Brasileiro ano passado fazendo isso, basicamente. Então tem que tomar cuidado. É uma bola importante do jogo. Bola parada e tal, tem que ter um pouco mais de concentração, um pouco mais de sincronia da defesa para sair todo mundo junto, para deixar bem claro quem tá impedido, quem não tá, enfim, é uma preocupação. Mas fato é que depois de fazer esse gol mequetrefe, o São Paulo cresceu, bateu no peito e cresceu no jogo. Aí começou a controlar, começou a dominar, demorou pro Corinthians se reorientar na partida, né, e voltar a ficar igual. Mas também quando voltou, já voltou fazendo gol. Em seguida, impressionante. Sim, e aí de novo, a estrela do ataque do futuro, né, inacreditável. O Jô rouba uma bola que sobra pro Romero, o Romero já de primeira vê o Jô se lançando pro ataque. Bolão. E o Jô chega lá na frente, acaba chutando cruzado, né, o goleiro defende e sobrou pro... O Maicon deu uma enroladinha na defesa, mas depois o Gabriel chegou. O Gabriel chegou livre por trás. Né? O preparador físico do Corinthians disse que o Jô, apesar da altura, né, ele tem mais de 1,80, 80 e tantos, quase 1,90, ele é o jogador mais rápido do Corinthians naqueles 100 metros e tal, que eles fazem esses testes. Não foi comparado ao Usain Bolt? Eu acho impressionante isso. Não parece ser um jogador rápido. Não dá impressão. Pela altura, parece ser um jogador meio desajeitado. Não é como ele não tem as pernas longas de uma gazela, né? Parece mais uma girafa correndo que uma gazela, assim, né? Uma coisa meio... Mas é eficiente, né? Vai indo. E o Jô conseguiu concluir essa jogada muito bem, quer dizer, ele exigiu do goleiro adversário uma defesa e a bola sobrou pro Gabriel fazer o gol. Quer dizer, e o Paulo Roberto Gibson melhorou, piorou, mesma coisa? Não, cara, a mesma coisa. A gente não tem aí um cara ali, né? A reserva da reserva, vamos dizer assim. Tá no improviso, né? Fagner na seleção, o Léo em recuperação ainda. Léo Príncipe em recuperação. Então, cara, é o que temos. No começo do ano, o Mantuan, né, que veio da base, treinou algumas vezes nessa posição, mas ele também saiu, porque ele foi fazer uma operação e tal, então a gente realmente estava sem alternativa nenhuma no caso, e o Paulo Roberto veio para tapar esse buraco. Enfim, não dá nem para reclamar demais do cara. Exatamente, porque ele tá quebrando um galhão ali. Agora mas... é uma posição que a gente talvez precise de um reforço, precise de alguém a mais. E preocupa o Paulo Roberto lá, porque, assim, o que eu vejo? O que eu pensava quando pensava, Paulo Roberto como lateral direito? Normalmente quando o volante assume a lateral, isso acontece com alguma frequência, né, esse improviso, o cara é bom na defesa e ruim no ataque.
O Paulo Roberto, por incrível que pareça, ele parece que tá melhor no apoio do que na defesa. Com certeza. E eu tô sentindo ele muito lento ali na lateral. Ele não consegue acompanhar os caras da lateral, o ponta, o próprio lateral. Ele não consegue acompanhar. O que você vê com frequência, o Fagner lá na marcação, na linha de fundo, dando carrinho, chutando, levando para escanteio, marcando os caras. O Paulo Roberto não, ele tá correndo atrás dos caras e não tá chegando. E isso tá abrindo esse espaço. É isso que mais me preocupa. Tem que pôr alguém ali que tenha mais velocidade. No meio de campo, a gente já viu, ele é eficiente na marcação ali quando o Gabriel tá, enfim, ele é um bom reserva, né? Ele é eficiente como reserva ali, porque ali ele acho que ele sabe se situar melhor. Ele não tá sabendo usar a lateral a favor dele, não tem a velocidade diferente ali, tudo tá atrapalhando ele ali. Isso tá me preocupando. Mas tudo bem, porque o ataque do futuro tá resolvendo aí, por enquanto tá dando essa força. Mas volta logo, Fagner, por favor. Por favor. Ou pelo menos o Léo, né, também. Eu não sei, eu acho que o Léo não volta ainda, né? O Romero marcou o 20º gol dele na Arena. É uma marca impressionante, o paraguaio, que nunca critiquei, todo mundo fala mal dele, mas aí o 20º gol é titular e tá jogando um bolão, enfim, não vejo como o time se arma sem esse cara no ataque do Corinthians. E eu fiquei pensando, quando eu vi o jogo do Vasco, eu fiquei pensando nessas duas coisas, né? Uma eficiência ofensiva que teve, o Cleison participou muito bem, e na falta que fez a defesa. Eu fiquei pensando nessa troca possível. Você tira o Romero, põe o Cleison, você põe o Cleison com mais toque de bola, um cara mais refinado e tal, e perde na marcação. O que é melhor pro Corinthians? Hoje o Romero afastou esses pensamentos, porque ele fez o da frente também, né? Ele foi super eficiente na frente, ajudando lá o tempo todo atrás. Dá pra fazer as duas coisas. Tem que fazer os dois. Então o Cleison ainda vai ter que comer um feijãozinho pra conseguir incomodar ali a titularidade do Romero. Realmente foi bem no jogo contra o Vasco. Na parte ofensiva, eu acho que ele deixou a desejar na marcação. O Marquinhos Gabriel já vi participando nas duas frentes, muito mais. Inclusive fiquei bem surpreso com isso, roubou várias bolas, vi ele participando muito na defesa, tanto no jogo de hoje quanto no jogo contra o Vasco. Por isso que eu meio que discordo do Gibson, não achei que as peças fizeram a reposição totalmente à altura, assim, né? Não sei se é a altura, mas rolou, né, cara? Sim, não, o resultado veio, é o que importa no fim das contas. A gente tá encarado, falou, será que, né? Foi o quê? Essas duas vitórias mantêm o Corinthians na liderança, independente do resultado das outras partidas, né? Sim. A vitória no meio da semana isolou o Corinthians na liderança do campeonato, e essa agora, de domingo, manteve o Corinthians na frente, independente do resultado. Sim. O Grêmio, que é o segundo colocado, enfim, antes do início... É o terceiro colocado agora? Não, mas antes do início da rodada é o segundo colocado. Joga amanhã, segunda-feira. Precisamos ver se o Corinthians vai conseguir abrir uma frente aí, uma pontuação a mais, ou se vai manter a diferença, acho que é um ponto, né? O Grêmio joga em casa, mas não é um jogo tão fácil, porque tá pegando o Bahia que tem jogado bem esse campeonato. Tá com um ataque forte, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. É bom dizer que o Corinthians já é o único invicto do campeonato, sem derrotas. Desde a última rodada. É uma campanha espetacular que o Corinthians vem fazer, né? Se você pensar 6 jogos, um empate e 5 vitórias, é impressionante no início do campeonato e tal. E quando chega em 6 rodadas, já não dá mais pra falar, mas só pegou time fraco, só pegou time abaixo. Pegou 2 clássicos. Jogamos 2 clássicos. 2 clássicos. Pegou a Chapecoense, que é uma das sensações aí desse campeonato atual, e tudo bem, pegou uns times fracos também, mas eles estão aí no campeonato, estão jogando, estão ganhando de outros times aí. Mas ganhou do Vasco lá em São Januário, que nunca é fácil, né? Exatamente. O time que foi campeão em 2015 empatou foi o jogo que a gente levantou a taça, mas foi um empate lá em São Januário, né? E se não me engano foi o Vasco rebaixado. Então, não é fácil fazer o resultado lá, e a gente fez. Levamos o empate e ainda tivemos força para reagir, né? Exatamente. Então é um time que está fazendo uma campanha fantástica. Você falou que aí o Grêmio vai enfrentar o Bahia, né? De repente o Mendoza faz a melhor jogada dele. O Mendoza ajuda aí, né? O Mendoza essa semana foi negociado, foi emprestado para o Bahia. Enfim, já estreou, parece. Enfim, já, ele estreou, jogou 15 minutos finais. Eu acabei vendo ao vivo aí, que tava vendo a TV. E jogou bem, né? Ele faz aquilo que ele sempre faz, né? No ataque, ele é firulento, tem um toque de bola, sai correndo pra caramba, fez uma tabelinha, quase fez um golaço ali de cobertura e tal, mas ajudou, criou o espetáculo ali. Espero que ele faça um pouco mais, com mais efetividade aí contra o Grêmio para ajudar aí o Corinthians, porque
Assim, por mais que o Bahia esteja jogando bem, eu não consigo enxergar o Bahia hoje, pode me surpreender, não consigo hoje enxergar o Bahia como candidato a brigar pelo título. Já o Grêmio é um time que incomoda muito mais, assim, né? Com certeza. E tem gente aí no live fazendo perguntas, mandando salve. A Leonilda Moreira de Oliveira falou que o Jadson já são 2 jogos que ele não joga bem. Acho que é mais de 2 jogos. É, mais de 2 jogos, mas a gente falou do Pablo, não sei o que, cara. É verdade, o Jadson, cara, e tem sido uma peça que tem sido constantemente substituída no segundo tempo. Não tá jogando mal, mas perdeu aquela capacidade de ser decisivo nos jogos. Tem jogado abaixo do que a gente vinha jogando, né? Tá jogando abaixo do que ele pode jogar, isso a gente sabe. Mas também não dá pra dizer que ele tá sendo chinelinho. Chinelinho. Não. Tá se esforçando, a gente vê ele correndo. A questão não é questão de esforço, eu acho, mas tem alguma coisa ali que, sei lá, perdeu a precisão. Ele vem tentando colocar as bolas, às vezes erra. Mas é que ele vinha num momento tão bom que agora ele tá sentindo falta. Eu acho que tem alguns lados pra isso, assim. O primeiro, o Jadson teve essa troca de posição com o Rodriguinho, então ele tá jogando um pouco mais recuado, auxiliando mais na marcação e consequentemente aparecendo um pouco menos no ataque. Com o Rodriguinho não, né? Com o Marquinhos Gabriel, porque pelo Rodriguinho ia pra seleção. Isso. Outra coisa, assim, o Jadson, mesmo em 2015, que foi o melhor ano dele no Corinthians, ele não era um jogador todo jogo consistente. Tinha jogo que ele realmente jogava abaixo, que ele caía o rendimento dele, só que naquele time, aí subia o Elias, subia o Renato Augusto, alguém jogava mais e acabava compensando, né? E tem que lembrar, o cara veio da China, ele tava jogando na China e todo mundo que veio da China fala que o ritmo de treino é outro, que a forma física é outra. Então, assim, ele veio jogando bem, até surpreendeu a gente com como ele atingiu um ritmo de jogo rápido, mas acho natural ele ter uma certa queda. O importante pra mim é isso, ele continua raçudo, continua lá, continua presente. Fez gol hoje. Aliás, hoje ele superou o Guerreiro em gols na Arena, né? Então tá tentando ainda disputar ali com o Romero, apesar do Romero estar se distanciando na artilharia da Arena Corinthians, né? Eu vejo com razoáveis bons olhos o desempenho do Jadson, a vontade dele de jogar e o fato do time jogar bem sem ele jogar bem, sem ele ser crucial para a partida. Se em 2015 você falou o Elias, o Renato Augusto, o Malcom, né, o Love, às vezes se destacavam. Nesse time do Corinthians esse ano, a gente tem o Romero, tem o Jô, o próprio Marquinhos Gabriel, o Arana. Então, ele tá sendo suprido essa necessidade do time. A gente não depende só dele, isso é importante também. Não, sem dúvida. O time não passa por ele, mas, ele é um belo jogador. E quando ele resolve fazer a diferença ali, ele faz, é impressionante. Com certeza. E teve uma coisa que eu ia falar pra vocês, cara. Vocês não ficaram tristes com uma coisa hoje, cara? O Jô não marcou o gol. Porra, cara, e o golzinho do Jô, cara? Eu fiquei triste. Eu fiquei triste, tem que dizer, cara. Eu fiquei triste. Eu quase falei, não, já deixa o Jô bater esse gol. Mas é que eu queria que ele batesse o pênalti. Eu queria que ele batesse o pênalti também. Não, mas até porque ele que sofreu, né? Exatamente. Mas eu falei pro Fábio, é que aí o Carille tá falando pro Jadson fazer o pênalti e depois ele sabe que tem mais um do jogo garantido. Então ia ser tipo 4. Já tem um no bolso ali, né? Não foi o que aconteceu. Mas jogada de 2 gols do Jô, né? Sim. O pênalti. Do pênalti e o segundo gol. Mas eu gostei, depois ele foi perguntar, né? Obviamente o repórter foi lá dar uma espizinhada, falou, você não fica triste que fez gol? Ele falou, não, imagina, foi outra vez que o time ganhou. E isso demonstra muito esse Jô novo, né? Sim. E ele jogou a humildade muito. Dele, né? Ele jogou muito. Ele sabe que ele fez a diferença. Não foram só os 2 lances do gol, porque o cara podia ter feito só esses 2 lances e ter sumido a partida inteira. Não, né? ele participou bastante, ele chutou várias vezes no gol. Ele continua ganhando dos zagueiros naquele chutão pra frente, direcionando a bola pra lateral pro nosso Romero e tal. Ele sofreu o pênalti, eu acho que se não tivesse sofrido o pênalti, ele marcaria esse gol. Sem dúvida. Então tá jogando muito o Jô. E com essa postura de liderança positiva, né? Exatamente. Aqui é um grupo, eu sou só mais um. Jogando pra equipe. E hoje, se eu for pensar na história dos 2 gols que a gente tomou do São Paulo, tudo bem, era um impedimento que era difícil de dizer. Não. No segundo gol, cara, tem uma coisa que eu não tinha. Na hora do gol, eu não prestei atenção nisso. Depois, quando eu vi no replay, depois que acabou o jogo, aí que eu vi. O cara que. Eu esqueci, não vi quem foi o último que cruzou a bola pra dentro da área, esqueci o nome dele. O Marcinho, não foi então, Marcinho? Ele não cruzou a bola. Ele foi bater a bola, ele bateu completamente errado, a bola ia pra fora, desviou no pé da zaga do Corinthians ali e veio pro cara que marcou o gol. Ou seja, nem ali foi uma jogada que os caras fizeram que a gente fala, eles vazaram a defesa do Corinthians.
Cara, os caras deram sorte, velho. Não, mas foi uma falta de concentração ali, porque sem dúvida. Os caras do São Paulo, tipo, ficaram muito tempo com a bola girando dentro da área do Corinthians ali. Não, né? sem dúvida, eu digo, mas mesmo assim, cara, tiveram sorte ali no lance, nos dois lances, aliás, né? O árbitro não viu e esse aí, a bola desviou e caiu no pé do cara sozinho ali na frente. Tudo bem, mas tem que manter a concentração aí, né? E se essa semana nós tivemos 2 adversários difíceis, né? O Vasco e fora de casa e o São Paulo, a semana que vem nós teremos 2 adversários que, na tabela, pelo menos, são mais complicados do que esse que nós tivemos agora, né? Na quarta-feira nós enfrentamos o Cruzeiro. Na Arena, né? Na Arena, Corinthians, novamente. Quarta-feira, 21h45, depois da novela. O Cruzeiro ganhou essa rodada do Atlético Goianiense, também não é muita coisa, né? Mas o Cruzeiro atualmente está em 6º lugar, com 10 pontos. Portanto, à frente de Vasco e São Paulo hoje, né? Sim. Mas o Cruzeiro é um caso curioso, porque ele estava bem na tabela, mas ele não estava jogando bem. Se não me engano, antes dessa rodada ele tinha feito 2 gols. Aí isso tinha rendido 2 vitórias de 1-0 para eles, no campeonato inteiro. Então, naqueles índices de aproveitamento, que o Corinthians tem um dos melhores aproveitamentos de finalização do campeonato, o Cruzeiro estava lá atrás. Hoje, acho que fez 2, ganhou de 2. Então, mas não é um time que está jogando super bem, mas está ali. E é um time que, historicamente, complica pro Corinthians. Ainda mais com o Mano Menezes lá no banco. Mas, cara, jogo na Arena é pra 3 pontos, não tem essa. Porque tem que ir pra cima e tem que pegar os 3 pontos. Tem que ir pra cima. E jogo fora da Arena também. Então ultimamente... E falando em jogo fora da Arena, no domingo que vem jogaremos em Curitiba, contra o Curitiba no Couto Pereira. O Curitiba que atualmente, a rodada ainda não terminou, né? Tem o jogo do Grêmio amanhã, mas atualmente é o 2º colocado do campeonato com 13 pontos. Sim. Né, se o Grêmio vier a perder, ele continua sendo o 2º colocado. Nessa rodada ele empatou com o Botafogo. Botafogo, 2-2. 2-2. O Botafogo foi buscar 2 vezes. Então é um time que parece complicado. Tá com o Clebão, o gladiador ali, né? O que não me preocupa tanto, porque o Kleber não costuma ser assim, então... Não costuma se dar bem com o Corinthians. Mas tá jogando bem, parece, né? Não tá ali na vice-liderança à toa, né? Sim. E a curiosidade desse jogo é que é domingo, mas é 11 da manhã. Aquele jogo que você vai acordar meio que assistir o jogo tirando ramela das 2 horas. Né? Tomando aquele Todd. Em Curitiba, imagino que esteja um friozinho ainda até, né? E tem mais gente aí no live perguntando, antes da gente terminar esse podcast. Leó Santos pergunta aqui, Corinthians tem time para bater de frente com o time do Grêmio? Claro. Corinthians tem time para bater de frente com qualquer um. Também acho. Já mostrou os isso, nossos 11 titulares podem bater de frente com qualquer 11 titulares que estão por aí. Se for o time que enfrentou o Vasco, já não sei. Mas os nossos 11 titulares batem de frente com qualquer time que tá jogando o Campeonato Brasileiro hoje. É verdade. E a gente confia muito no Carilli, né? Sim. De armar o time de acordo com o adversário. Eu entendo a preocupação dele, porque eu não vi tantos jogos de outros times nesse brasileiro. Das poucas coisas que eu vi, cara, realmente o Grêmio vem jogando uma bola, cara. É o time que preocupa, assim, tipo... Quando eu olho pra tabela e falo quem tá perto e quem me preocupa é o Grêmio. O que pode nos ajudar é que o Grêmio tá disputando múltiplos campeonatos. Exatamente. Né? Então talvez em alguns jogos ali eles entrem com um time meio reserva, aí aqueles 3 pontos que eram garantidos viram um empate, perdem 2 pontos. Não, já fizeram isso. Inclusive eles perderam um ponto por causa disso, por terem entrado com o time reserva no Brasileiro. Mas eu acho que olhando pro resto da tabela, pros outros times dos poucos que eu vi, o que preocupa é o Grêmio mesmo, cara. Só eu passar os resultados das meninas, né? Porque eu falei do 100º gol, mas não falei os resultados, né? É verdade. O Corinthians no meio da semana... Essa semana jogou 2 partidas pelo Paulistão. No meio da semana empatou 0-0 contra o Santos. Teve 2 gols anulados, eu não consegui ver se foram legitimamente anulados ou não. Mas dominou o jogo, teve bola na trave e tal. Jogou bem, mas acabou não conseguindo marcar. Mas tudo bem, manteve a liderança, o 0-0 garante a liderança. Empatado em pontos com o Santos, mas na frente no saldo de gols. E aí hoje, de novo, ganhou contra o Embu das Artes, em Embu. Saiu atrás 2 vezes, estava perdendo de 1-0, depois perdendo de 2-1, empatou e virou no segundo tempo aí. Entrou com um time um pouco mais misto, gols da Renata Costa, a Geise fez 1, a Maglia fez mais 1 e quem finalizou foram 2 da Bianca Brasil. Tá? Quem quiser saber da Gabi Nunes, ela foi chamada para compor o elenco da seleção brasileira, que está indo para a Islândia jogar. Porque a Fabi Simões, que é outra corintiana que tá lá, se contundiu e foi cortada da seleção, aí chamaram a Gabi Nunes. Mas também o time tá meio que se poupando, porque o próximo jogo é jogo decisivo já pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro contra a Ferroviária em Araraquara. Então acho que tá mantendo o time titular um pouco mais descansado aí também, né? Bom, as meninas continuam jogando o bolão. E os meninos também, né? E os meninos também. Impressionante. Tá todo mundo jogando bem. Se a Corinthians tá jogando bem. Se a Corinthians tá jogando bem, é isso aí. A seleção de futebol de botão no Corinthians tá em colocação, hein?
antes de encerrar, Gibson, por favor, lembre as nossas redes sociais. Todas as nossas 5 redes, fora o Facebook, obviamente, que a gente tá aqui no live. Tem no YouTube, tem o SoundCloud, o Instagram e o Twitter. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Irmandade Timão. E eu nunca lembro qual é o e-mail, cara. Fala o e-mail de novo. O e-mail é Irmandade Corintiana, com TH, @outlook.com. Manda e-mail, manda mensagem, enfim, manda qualquer coisa que você quiser mandar pra nós, que a gente tá aceitando. Então é isso. Mais uma semana. E vai Corinthians! Vai Corinthians!